Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Temos por objetivo aqui de expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entendê-la, crer nela e também moldar a sua vida, o seu caráter nas Escrituras Sagradas. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva. Clique o sininho ali para você receber as notificações das novas publicações. Deixe o seu joinha lá, que isso é muito importante, e compartilhe nas suas redes sociais. Todos esses passos são muito importantes para que o Google leia e entenda que o nosso canal é de relevância. Então a relevância do nosso canal é feita por você, que ouve, que assiste, né? Compartilha, deixa o seu joinha, comenta e compartilha nas redes sociais. Então eu peço que você faça isso, peço com muito carinho, e assim me ajude a divulgar a Palavra de Deus. Hoje é domingo de Páscoa, hoje é o dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Os 4 evangelhos narram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão também, notadamente Lucas. De modo que esse é um fato cada vez na Bíblia incontroverso e na ciência cada vez mais incontroverso. Hoje cada vez mais a ciência, notadamente a arqueologia, tem feito descobertas, deixando claro que os fatos narrados nas Escrituras Sagradas são fatos históricos verdadeiros e assim por diante. De modo que não temos mais somente a Palavra de Deus escrita na revelação, mas nós temos a ciência arqueológica fazendo as suas descobertas e confirmando a Palavra de Deus. Hoje eu quero ler, normalmente nessas ocasiões se leem os evangelhos e onde é narrado a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje eu quero ler a teologia de Paulo sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição, de modo que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição se nós morrermos antes de Jesus Cristo voltar. Então eu quero ler 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler dos versículos 1 a 23, depois do 35 a 38 e depois do 42 até o 58. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o 23, é o primeiro trecho. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo.
Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos todos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus e ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele mesmo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esse é o primeiro trecho que Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo e a garantia também da nossa ressurreição. Quero fazer alguns destaques e depois continuar a leitura. O primeiro destaque está no versículo 3. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Essa é uma expressão que Paulo usa também quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, no capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aqui ele usa a mesma expressão. Entreguei a vocês o que também recebi. O que ele recebeu de Cristo? Qual a revelação? Qual o mistério que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras aqui eram o Antigo Testamento. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele está afirmando aqui que, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. Vale dizer, conforme a própria teologia de Paulo, por todos os nossos pecados. Os nossos pecados todos estavam na cruz de Cristo. Cristo morreu por todos os nossos pecados. De modo que o lugar mais pecaminoso da terra é a cruz de Cristo, porque todos os meus pecados passados, presentes e futuros, os seus e de toda a humanidade, estavam lá na cruz de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. E Paulo argumenta aqui, nesse texto que nós vemos, que tinham alguns entre eles que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. E essa crença de que não havia ressurreição estava contaminando a igreja de Corinto. Então Paulo vem argumentar aqui que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação, a pregação dele, no caso. Isso está destacado no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Repete isso no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Né? De modo que ele está argumentando que Cristo ressuscitou, porque senão é vã a nossa fé. E nós não teríamos esperança da nossa ressurreição em Cristo por volta da sua segunda vinda, se nós já estivermos mortos. O versículo 19 é um versículo clássico que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida terrena, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ele está fazendo uma afirmação. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Muito bem, agora eu vou ler os versículos 35 até o 38, que diz assim: mas também mais alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer.
Jesus falou isso em João, quando ele disse o grão de trigo não morrer, João capítulo 12, versículos 24 a 26, que se o grão de trigo não morrer, não nasce trigo, não nasce mais trigo, mas se morrer ele vai brotar e vai produzir muito. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Então ele está dizendo que nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Essa é a afirmação, esse é o argumento de Paulo. Agora os versículos 42 a 58, que diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos, como lá o grão de trigo, que eu li agora há pouco. Semeia-se o corpo na corrupção, esse nosso corpo aqui, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, está se referindo a Adão. O segundo homem, está se referindo a Jesus, é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, ou seja, você e eu. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais, como Cristo. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível, o nosso corpo terreno, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita em Isaías 25:8. Tragada foi a morte pela vitória. E depois ele cita Oséias 13:14. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Muito interessante esse texto. Em outras palavras, vou destacar alguns versículos aqui também. O versículo 42, por assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O nosso corpo, feito do pó da terra, quando nós morremos, somos sepultados, vira cinza, vira pó novamente. Mas Paulo está dizendo aqui que nós seremos ressuscitados num corpo incorruptível. Porque se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos com Cristo. Esta é a teologia de Paulo. Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Corpo natural é esse corpo terreno. Corpo espiritual é um corpo semelhante ao de Jesus depois da ressurreição. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Né? Diz que o primeiro homem, o Adão, era corpo, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, que é uma referência a Jesus Cristo, é um espírito vivificante, e assim seremos nós também.
Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, se estivermos mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus, nós seremos ressuscitados e traremos a imagem do que é celestial, ou seja, de Jesus Cristo. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. A ideia aqui de dormir é de morrer. Mas todos seremos transformados. É uma referência que Paulo faz, que se nós estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, nós não morreremos, mas seremos transformados e vamos nos encontrar com Ele em glória. Ele repete essa teologia em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e alguma coisa do capítulo 5 também. Voltando. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, nós os vivos. Lá em Tessalonicenses deixa bem claro isso, que nós os vivos. Então, dado ressoada a trombeta de Deus, dado o sinal, Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, de carne e osso, se revestir da incorruptibilidade, ou se tornar um corpo espiritual, e o que é mortal se revestir da imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Volto a repetir essas duas citações aqui. Tragada foi a morte pela vitória, uma citação de Isaías 25:8 e versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? É uma citação do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 14. E aí Paulo explica: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória? Se estivermos vivos por volta da segunda vinda de Jesus Cristo, seremos transformados. Se já tivermos morrido, seremos ressuscitados assim como Cristo ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos ressuscitados com Cristo e teremos um corpo incorruptível, onde lá no céu, conforme a descrição de Apocalipse, não haverá mais corrupção. Corrupção aqui não é no sentido moral, mas no sentido de destruição, né? De o corpo ficar doente, por exemplo. E a ideia também de não ter corrupção moral nem se fala, né? Porque pecado não vai herdar o reino, quem praticou pecado não vai herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Então esse corpo será revestido de uma incorruptibilidade. Será um corpo tal qual a imagem de Jesus Cristo depois da ressurreição. Um corpo glorificado, um corpo espiritual. E assim estaremos para sempre com o Senhor, segundo Paulo em 1 Tessalonicenses. Espero que tenha deixado claro a teologia de Paulo sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos. É isso que ele explica. Se você quiser ler novamente, é 1 Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo 15, que tem 58 versículos, é um capítulo bem longo, por isso que eu li só alguns trechos para facilitar. E se você tiver dúvidas, pode colocar aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que nós teremos um grande prazer em responder. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe.